agradecer a presença de todos vocês, jornalistas de todas as regiões do Brasil que estão acompanhando esta transmissão. A Abraciclo tem sede em São Paulo e escritórios em Brasília e Manaus. A entidade conta com 14 associadas, sendo 10 do segmento de motocicletas e 4 do segmento de bicicletas. As associadas do segmento de motocicletas atendem a 98% do mercado nacional e as associadas do segmento de bicicletas atendem a cerca de 40% do mercado nacional. E a Abraciclo recentemente elegeu sua nova diretoria para a gestão 2020-2022. Então nós temos hoje aqui conosco presentes alguns dos representantes desta nova gestão, começando pelo presidente Marcos Fermanian. Olá, tudo bem? Bom dia a cada jornalistas. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês novamente, agradecer pela presença. Já faz tempo, né, que nós não nos reunimos, de forma que estar mais uma vez, ainda aqui virtual, junto com vocês, para conversar um pouquinho sobre o setor de 2 horas é motivo de muita alegria, apesar do contexto nacional em que vivemos. Temos também presentes aqui conosco o primeiro vice-presidente, Hilário Kobayashi. Bom dia a todos. Bem-vindo, obrigado por participarem dessa coletiva da Abraciclo. Também está conosco o vice-presidente do segmento de bicicletas, Ciro Gazola. Como o Marcos disse, novamente a esse nosso evento. Vai ser um prazer hoje falar sobre o nosso segmento de bicicletas com todos. Obrigado. E temos a satisfação de contar também com a presença nessa coletiva do diretor executivo da Abraciclo, presente entre nós, além do assessor da presidência. O diretor executivo é Paulo Takeuchi. Olá, bom dia a todos. Uma satisfação poder estar de volta ao setor e vou estar acompanhando a coletiva de hoje com todos vocês. Obrigado a todos pela participação. Eu sou José Eduardo Gonçalves, assessor da presidência, e neste momento eu tenho a satisfação de convidar o Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, para conversar com vocês. Por favor, Marcos. Ótimo, José Eduardo, obrigado. Vamos lá, vamos aproveitar esse tempo aí da forma mais rápida possível, para a gente fazer não só falar sobre os resultados do último mês, né, que passou, do mês de novembro, mas também fazer um breve balanço do que aconteceu no ano de 2020. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver a mesma tela que eu. Isso, ótimo, obrigado. Bom, eu vou então seguir adiante. O Zé Eduardo falou aí do mais um período de gestão da Abraciclo. Gostaria de agradecer mais uma vez a confiança dos colegas, né, por conduzir o segmento num período tão complexo quanto esse que nós estamos vivendo atualmente. De qualquer forma, nós somos confiantes em relação ao momento, né, do setor, tanto de motocicleta quanto de bicicleta, e que estamos procurando conduzir tudo isso de uma forma virtual, preservando o distanciamento e assim contribuindo para evitar com que essa pandemia se prolifere rapidamente. Bem, em relação aos resultados, desculpa, acho que eu avancei demais aqui. Os dados do segmento de motocicleta, o mês de novembro, gostaria de fazer um breve resumo do que aconteceu no ano. Como vocês podem ver nesse gráfico, o gráfico laranja representa a produção mensal
desse ano em relação à produção respectiva mensal do ano 2019. Como vocês podem ver, o primeiro trimestre a gente veio praticamente nos mesmos patamares e logo que a pandemia se instalou e o distanciamento social também, as nossas fábricas praticamente pararam, né? Então, nos meses de abril e maio, a produção foi quase zero, né? E logo depois, na sequência de junho, com a retomada da produção, como vocês podem ver no gráfico, ela foi bastante similar em relação ao ano passado. De forma que o resultado de novembro, especificamente, foi o segundo melhor resultado do ano, perdendo apenas para o mês de setembro, né, com quase praticamente o mesmo patamar. Mas, olhando o resultado acumulado, né, a gente vê que a produção ela registra uma queda de 14,5%. Né? Então, um volume bastante significativo, que apesar de mensalmente estarmos no mesmo nível de 2019, nós não vamos ter tempo suficiente para recuperar esse buraco que abriu nos meses de abril e maio. Na próxima tela, a gente tem o mercado de exportação. O mercado de exportação ele vem já com uma perspectiva de baixa desde o início do ano, e isso foi resultado da repercussão do mercado argentino, que era o nosso principal mercado. Apesar disso, nos últimos meses, apesar do período complexo que nós vivemos, a gente vem conseguindo obter resultados melhores em relação a 2019. Mas no acumulado, no acumulado a gente vem registrando números menores, né, do que foi os números obtidos no mesmo período do ano passado. Nessa tabela vocês podem ter uma ideia, a gente olhar um retrospecto de 2017, quando nós exportamos 86.640 unidades no ano, o mercado argentino era o primeiro mercado, representando 65% do volume total exportado. Em 2018 esse volume caiu na exportação como um todo, mas a proporção da Argentina, do mercado argentino, praticamente manteve-se estável, e já em 2019 deprimiu substancialmente. Então, antes mesmo da pandemia, em 2019, o nosso principal mercado consumidor das exportações já sofreu um baque pela crise interna que se instalou, né? E esse ano vem se mantendo. Então, de forma que outros mercados se transformaram em mercados mais protagonistas, né, como o mercado dos Estados Unidos, a Colômbia, mas o volume total, a expectativa é que a gente termine abaixo do que foi 2019. O atacado, esse outro gráfico que vocês estão vendo, ela traduz o mercado interno brasileiro. Então, a produção total, a exportação a gente já viu, o mercado interno ele tem praticamente o mesmo comportamento da produção total. Lembrando que o maior volume da produção realmente é consumido pelo mercado brasileiro. Então, ela sofreu os mesmos reflexos, né, do buraco que abriu aí nos meses de abril e maio, com a parada de grande parte dos nossos associados. Mas o mês de novembro, ele foi o melhor resultado do ano, né, em relação aliás, um dos melhores resultados. É bom lembrar que vocês podem ver nesse gráfico laranja, que o mês de outubro, né, a gente teve um resultado positivo, né, que a gente vem procurando recuperar. Bom, tudo isso é resultado do varejo, né, que é traduzido pelos emplacamentos das motocicletas, né? Como vocês podem ver no gráfico, ela traduz muito bem o mesmo ritmo da produção e do atacado. A exceção, evidentemente, dos meses de abril e maio, porque as nossas concessionárias, naquela ocasião, tinham estoques nas suas lojas. Com o consumo desses estoques, né, e a retomada do mercado, praticamente a gente voltou a patamares de emplacamento que nós tínhamos no segundo semestre do ano passado.
É bom ressaltar, né, que a demanda continua aquecida. Atualmente a gente sofre um desequilíbrio entre oferta e demanda, fundamentalmente provocado pelo fato de que a motocicleta ela continua sendo um veículo acessível, ágil, de baixo consumo, consumo de combustível, baixo custo de manutenção, e é, na verdade, um transporte individual, né, acessível à grande maioria dos brasileiros. Então, essa fuga do transporte público em busca de um transporte individual, né, colocou de vez a motocicleta num protagonismo inesperado. Além disso, né, o serviço de entrega, ela também ganhou um protagonismo que já era muito forte no mercado brasileiro, mas ficou ainda maior, porque a motocicleta permitiu que grande parte das famílias brasileiras conseguisse cumprir, né, o papel do distanciamento social ficando nas suas casas. Então a motocicleta acabou servindo de instrumento para a entrega de todo tipo de produto e serviço para a maioria dos brasileiros. Além disso, né, muitos postos de trabalho, principalmente na área de serviços, também foram perdidos, né, e grande parte desses brasileiros procuram, no serviço de entrega, uma forma de ganho e geração de renda. Então, há uma procura por motocicleta cada vez maior, né, de pessoas que encontram nesse negócio uma forma de garantir renda para as suas famílias. Então, essas são as principais razões que hoje o mercado continua aquecido, né? Além disso, né, o segmento de consórcio, que é muito presente, né, no nosso segmento, ele sofreu muito com a parada da produção de abril a maio. Só para vocês terem ideia, nós entregamos mensalmente em torno de 20 mil motocicletas pelo sistema de consórcio. Né? Com esse gap que se abriu, nesse dente nos meses de abril e maio na produção, praticamente a gente ficou devendo 40 mil motocicletas aos consorciados. E com a retomada da produção e o abastecimento dos estoques, as concessionárias das nossas marcas têm se esforçado, né, para cumprir essa entrega, né, que ficou pendente, especialmente nesses 2 meses, de abril e maio. Então a demanda continua aquecida, né, pelas razões que eu acabei de citar, mas a nossa produção ela também tem os seus limites, né? E o limite esbarra principalmente, né, nos protocolos de segurança que os nossos associados implementaram, né? Vocês sabem que as nossas fábricas estão sediadas em Manaus, né, e essa foi inclusive um dos primeiros municípios a sofrer fortemente o impacto da pandemia logo no início, né, que precisou ser adotado medidas de segurança muito intensos para que preservasse a vida dos nossos colaboradores que trabalham nas nossas fábricas. Então esses protocolos de segurança eles estão em dia até hoje, e isso é um fator preponderante para que inibir o avanço da produção dos patamares em que a demanda de motocicletas existe. Então, apesar disso, né, os nossos fabricantes têm feito esforços, né, para atender essa demanda, mas sem perder de vista, como eu disse, os protocolos de segurança implementados nas nossas fábricas, especialmente o distanciamento social. Então, de forma que, nesse aspecto, nós somos otimistas, mas ao mesmo tempo apreensivos, né, com o controle da pandemia, né, e com a limitação da expansão da nossa capacidade produtiva rapidamente. Bom, para quem ainda não está familiarizado, né, com o nosso negócio, eu trouxe esses dados aqui para a gente unificar o nosso entendimento, né? Como vocês podem ver, essas barras azuis correspondem ao histórico da produção de motocicleta desde 2003. Então, como vocês podem ver, nós atingimos os picos em 2008 e 2011, né? De 2011 até 2017, nós estamos queda de produção. Foi uma queda vertiginosa, muito impactante, de quase 60%. Fundamentalmente, essa queda ocorreu inicialmente pela limitação de oferta de crédito ao consumidor da motocicleta
e depois, mais nos últimos 2, 3 anos, pelas crises econômica e política do nosso país. As incertezas inibiram o consumidor de continuar contratando a venda financiada, que vocês sabem que se a gente somar as vendas financiadas pelos agentes bancários e o consórcio, que também é uma forma de financiamento, corresponde mais de 70% do volume das nossas vendas. Então, essa insegurança do futuro também criou um impacto negativo no receio do consumidor em não cumprir, não honrar esses compromissos. Então, a somatória desses fatores trouxe o nosso mercado de uma queda vertiginosa nesses anos até 2017. Como vocês podem ver, 2018, 2019, nós vínhamos recuperando, né, parte daquilo que a gente perdeu, e a expectativa para 2020 também era de crescimento. Então, a expectativa de crescer mais 6%, 1.175.000, até a pandemia bater nas nossas portas, e como a gente falou agora há pouco, né, com os resultados reais até novembro, e mais a perspectiva de dezembro, lembrando que em dezembro também nós temos férias coletivas, devemos encerrar o ano com 937.000 motocicletas, registrando uma queda acumulada em relação a 2019 de 15,4%. Isso nos coloca de novo num patamar entre 2017 e 2018. Na próxima matéria, então, a gente tem um resumo dessas projeções, né, revisadas para 2020, comparada com a projeção anterior e com o realizado em 2019. Então, aí vocês podem ver o comparativo com 2019, como eu já tinha dito no slide anterior, a produção deve ter uma queda de 15,4%, as exportações de 27,5%, né, mantendo a projeção inicial de 28.000 unidades que nós tínhamos anunciado no início desse ano, e a venda atacada, que traduz o mercado interno brasileiro, né, registrar 909.000 motocicletas, com queda de 16%, e o varejo, que evidentemente, né, tanto o atacado quanto o varejo, eles repercutem, né, a limitação da produção. Então deve registrar também uma queda de 16%. Bem, esses são os dados, né, do nosso segmento. Eu só gostaria de concluir, né, falando das nossas preocupações para o ano 2021. Ainda não tem nada certo, apesar de positiva essa demanda repentina, o crescimento da demanda repentina de motocicletas. Nós estamos ainda muito apreensivos, né, com a efetiva recuperação da economia brasileira. Esse auxílio emergencial que o governo fez esse ano foi muito importante, né, principalmente para os consumidores de baixa renda, que, se a gente olhar o perfil de consumo da motocicleta, 85% são motocicletas de baixa cilindrada, que justamente vai de encontro, né, com esse perfil de consumo, e também com o nível de desemprego que continua muito elevado. Apesar da economia ter registrado um crescimento, mas é um crescimento desordenado, concentrado na indústria, a área de serviço, que é uma área de uso intensivo de mão de obra, ainda não deu reflexo, né, de recuperação, e evidentemente, né, todos nós também estamos na expectativa de que a vacinação realmente seja colocada no nosso país e que a gente volte com isso à vida normal. Bom, por conta disso, né, a gente tem alguns outros aspectos que nos preocupam, né, além desses que eu já citei, mas tem outros que também são muito preocupantes, como a reforma tributária. Reforma tributária, vocês sabem que atualmente, ao longo do ano, né, e deve se estender para 2021, a discussão em torno desse tema, né, há vários projetos, 3 projetos, um da Câmara, do Senado e a do Governo Federal em discussão no Congresso, e a nossa expectativa, evidentemente, é que essas reformas considerem, né, as condições diferenciadas do polo industrial de Manaus, né, e assim fazer com que a gente consiga
permanecer com os investimentos programados na nossa indústria. Lembrando, né, que esse é um projeto, né, do Polo Industrial de Manaus, é um projeto que teve muito êxito, se a gente considerar a descentralização da indústria no Brasil, né, saindo, é um modelo muito exitoso que saiu do eixo sul e sudeste, e que hoje, para se ter uma ideia, Manaus tem mais de 2.200.000 habitantes, concentra mais de 50% da população do estado do Amazonas, né, e colocar de uma forma instável com a perda da competitividade da indústria é colocar em risco, inclusive, a preservação da floresta amazônica. Né? Esses mais de 2 milhões de pessoas em Manaus orbitam em torno das indústrias que estão sediadas lá, na prestação de serviço, de comércio, entre outras atividades. Então, de forma que o risco é altíssimo, né, de não ter continuidade, né, com esses incentivos, se a gente perder todos esses investimentos, inclusive um investimento destinado não só à indústria, mas também uma forma de descentralizar e de distribuição de renda no nosso país. Bem, com isso, a gente encerra a nossa apresentação do segmento de motocicletas, lembrando que em janeiro nós faremos uma nova coletiva. Os nossos associados estão debruçados sobre o planejamento de 2021. Nós não temos esses dados ainda para trazer para vocês hoje, né? Apesar de 2021 já estar batendo aqui na nossa porta, está muito difícil, né, dentro desse cenário de elaborar um plano efetivo, sem ter o controle da pandemia e também sem essas nuvens em relação à recuperação da economia brasileira. A nossa expectativa no mínimo, que a gente consiga, espero que a gente consiga consolidar esses dados, de voltar pelo menos ao patamar 2019 e zerar esse déficit negativo que será registrado agora em 2020. Então, com isso, eu encerro a apresentação de motocicletas, transfiro aqui a palavra para o Ciro, que é o nosso vice-presidente e também responsável pelo segmento de bicicleta. Ele vai dar prosseguimento na fala dele e trazer informações sobre esse segmento para a gente. Muito obrigado. Bom, obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Como eu falei anteriormente, vou estar falando com vocês aqui, só conectar. Bom, aqui temos os dados. Eu vou atualizar vocês em duas frentes. Os dados sobre o que está acontecendo no ano de 2020 no nosso segmento de bicicletas, falar um pouco de expectativas para 2021, similar a motocicletas, e depois compartilhar numa exclusiva aqui com todos uma campanha inovadora, uma campanha muito importante para o nosso segmento de bicicletas. Vamos lá. Primeiro, nesse quadro similar a motos, falando o que está acontecendo com o nosso segmento de bicicletas ao longo do ano de 2020. Como todos sabem, um ano de crise, um ano em que o início do ano nos impactou durante principalmente o período de abril e maio, no que diz respeito a uma paralisação parcial e total de produção entre algumas associadas, e isso, obviamente, depois iniciou-se uma recuperação. O importante é reforçar que, desde o início dessa pandemia, a nossa prioridade tem sido cuidar da vida dos nossos colaboradores, dos familiares, a importância de termos isso como prioridade, por isso que durante o período de abril e maio foi tão importante estar muito atento ao processo todo de impacto inicial da pandemia no Polo Industrial de Manaus. Mas, como todos podem ver, iniciou-se uma recuperação. Aqui só reflete a produção, mas é importante ter também a noção do que aconteceu no mercado. Muito importante, desde o período de maio para junho e até hoje, a importância da sociedade brasileira estar cada vez mais adotando a bicicleta como um item de lazer, de transporte, de deslocamento, para o seu esporte durante a semana e fim de semana, um item familiar que reflete
a ser sustentável, ser individual, ser seguro, e cada vez mais isso refletiu numa explosão de demanda que tem acontecido. Isso permitiu, como todos veem, a recuperação dessa produção nos últimos meses, ainda em patamares abaixo do ano anterior, mas aqui reflete também o fato de que nós iniciamos essa pandemia com estoques bem saudáveis, níveis de estoque de produtos acabados, e praticamente usamos toda essa base de estoques devido a essa grande procura. E nos últimos meses tivemos o fato de que de 2, 3 meses para cá a procura global não foi só no Brasil, na América Latina, essa aceleração de demanda aconteceu em todo o mundo, na América do Norte, na Europa, na Ásia, e isso pegou muito forte toda a cadeia global de insumos. No Brasil, para terem uma ideia, nós temos até uma cadeia razoavelmente equilibrada, onde aproximadamente 50% dos insumos vêm da cadeia de fornecedores nacionais, que tem sido bem desenvolvida nos últimos anos, mas 50% da cadeia global, e aí temos desafios com relação a esse abastecimento, estamos enfrentando agora e vamos ver um pouco mais adiante. Importante ver em relação a como está se comportando os segmentos, nós sempre apresentamos isso no passado, e esse ano vemos cada vez mais o fortalecimento dos segmentos de mountain bike, os segmentos de bicicletas urbanas, tem se traduzido na grande busca pela sociedade. Essa explosão de demanda ocorreu em todos os segmentos, mas com destaque para a mountain bike urbana, lazer, onde essa busca tem sido bem relevante. Nós estamos vendo pouco a pouco, vamos também ver, todas as nossas associadas estão comprometidas com desenvolver também os segmentos de elétricas, e acreditamos para o futuro que vai ser um segmento com uma capacidade de expansão representativa. Importante ver, então, nós vemos hoje, estamos após o fechamento de novembro, estamos divulgando hoje, mas vemos que no ano total, ainda estamos, só para ter uma ideia, com todas as fábricas em produção plena nesse mês de dezembro. Nossa projeção nesse momento é fecharmos com uma queda de volume de produção em relação ao ano de aproximadamente 20%. Em relação, se formos comparar isso com vendas, esse fator é um pouco diferente. Acreditamos que podemos ter um efeito de venda superior ao ano passado pelo uso total de estoques. Mas aqui o foco é dar essa perspectiva do que aconteceu esse ano, né, vis-à-vis todo o efeito da pandemia. Olhando para frente, principalmente, tanto no que diz respeito às nossas expectativas de produção e à realidade do mercado interno, é importante compartilhar com todos. Nós vemos para o ano que vem, o primeiro semestre ainda, onde esse desafio do equilíbrio da cadeia de insumos, principalmente ligados a transmissões, a freios, a suspensões e até pneus, é uma cadeia global que está sob um estresse de consumo muito grande. Nós vemos que ainda entre o primeiro e o segundo trimestre vão haver desequilíbrios, e vemos que a partir do segundo semestre, que é importante, no caso do Brasil, nós temos aqui também um mercado onde temos uma sazonalidade inerente com os períodos sazonais do segundo semestre. Até lá, havendo um reequilíbrio da demanda global, nós vemos que a maior probabilidade é essa busca da normalização. Por isso que, similar a motocicletas, nós ainda não fechamos a projeção para 2021. Nós acreditamos sim, o momento é favorável, no momento, o ano que vem também de recuperação, mas é muito importante ainda calibrar não só os planos de demanda até lá, mas também essa realidade de abastecimento que vai influenciar todo o nosso segmento. Mas o importante é reforçar que estamos saindo de um ano com um segundo semestre com uma recuperação principalmente de vendas significativa. Vemos ainda o mercado aquecido em Q4 e olhando para esse início de Q1, vemos os consumidores buscando muito a continuidade da busca de modelos como mountain bike, modelos como urbana, em geral todos, mas com destaque e a relevância para esses. Vemos a importância e inclusive o compromisso das nossas associadas à Abraciclo em continuar investindo para o desenvolvimento do segmento de elétricas no Brasil, que é uma tendência mundial. Mas em paralelo a isso, é muito importante o foco sobre o contínuo desenvolvimento da infraestrutura cicloviária no Brasil. Como eu venho falando com todos vocês em atualizações em coletivas anteriores, o Brasil passa por um momento em que não é só a população adotar mais bicicletas, mas a importância
também de todos os nossos órgãos governamentais, estaduais, municipais, investirem nos seus planos de mobilidade visando a expansão da malha cicloviária no Brasil, que ela ainda em percentual em relação à malha viária total do país, ela é baixa. Existe uma oportunidade de continuar esse desenvolvimento. Então, esse é um resumo mais compacto em relação ao nosso segmento de bicicletas. O momento ele é positivo, ele é importante, ele traz desafios, não são desafios só exclusivos ao Brasil, são desafios globais, mas nós estamos gerenciando de uma maneira muito efetiva um trabalho em parceria com a nossa cadeia de fornecedores, um trabalho de muito planejamento e execução ligado à nossa cadeia de clientes em todos os canais de distribuição, que reflete esse momento positivo em que a sociedade cada vez mais está adotando a bicicleta, como eu disse, como um meio de transporte, lazer, saudável, individual e sustentável. Agora nós queríamos aproveitar esse momento e trazer para vocês com exclusividade um trabalho que já temos meses que estamos fazendo, um trabalho muito importante que reflete não só a colaboração da diretoria da Abraciclo, mas também o trabalho com as nossas associadas representadas pela Oxbike, a Odd, pela Sense Swift Carbon, pela Houston Audax, pela Caloi, todas juntas na criação de uma campanha, e uma campanha que venha refletir um momento global da nossa sociedade, mas a oportunidade de dar um destaque principalmente para a importância que tem a Amazônia, a importância que tem o polo industrial de Manaus e a importância que tem nós refletirmos sobre o quão bem essa produção de bicicletas na Amazônia faz para todo o Brasil. Nem sempre existe esse reconhecimento do quão importante existe a cadeia de valor, não só para a indústria, mas também para a sociedade. E nós hoje gostaríamos de trazer a vocês, nós colocamos, chegou a hora do mundo ver o bem que a bicicleta do Brasil, fabricada na Amazônia, faz pelo Brasil. E nós criamos aqui, primeiro vou apresentar o que é o selo dessa campanha, que vai estar inserido em todas as comunicações. Esse é um selo que reflete, né, a bicicleta Made in Amazônia faz bem para o Brasil. E ele reflete, isso é todo um foco em trazer a importância desse momento da inovação verde, o momento da importância da Amazônia, mas que reflete a tecnologia que é gerada na Amazônia, além da importância que temos, toda essa nossa participação junto ao polo industrial, reflete também o bem que fazemos, não somente para a sociedade, mas na geração de empregos, no apoio a projetos sociais, no esporte e toda essa cadeia. E eu queria, e vou mostrar depois do vídeo, vamos apresentar um vídeo agora que reflete essa campanha para todos. Depois eu retorno para mostrar o que é os detalhes desse manifesto, desse vídeo que estaremos fazendo. Então, eu peço aqui agora, o time vai passar esse vídeo para que todos escutem, espero que tudo siga. Obrigado, time. Bicicleta faz bem. Isso todo mundo sabe. O que você talvez não saiba é o bem que a bicicleta do Brasil faz pelo Brasil. Faz bem para o Wellington, que trabalha numa fábrica de bicicletas em Manaus. Bicicleta brasileira é tecnológica e gera milhares de empregos, diretos e indiretos. Faz bem para a Amazônia. Parte do lucro é usado para manter a floresta de pé e também é reinvestido em educação, pesquisa e projetos sociais. Faz bem para o esporte. Somos fábricas de campeões com milhões em patrocínios anuais. E veja só, faz bem até para o bolso. O preço da bicicleta brasileira é roda a roda com da europeia e a americana. Bicicleta Made in Amazônia. Faz bem para o Brasil. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, algo muito único, muito singular, como eu disse, um momento importante para a nossa sociedade. E aqui eu quero compartilhar com vocês e repassar o que é esse manifesto, a importância de estarmos falando o bem que a bicicleta do Brasil faz pelo Brasil, a importância de destacar a geração de empregos, como os funcionários, os colaboradores que trabalham
junto às fábricas. Nós temos aproximadamente 1.200 colaboradores nos 4 grupos industriais e cada vez mais crescendo junto ao Polo Industrial de Manaus. A importância da tecnologia que estamos gerando hoje e não somente isso, mas muito importante, o fato de que usamos os recursos oriundos para manter a floresta de pé, para poder reinvestir em educação, em pesquisa e projetos sociais. Além disso, todas as nossas associadas representam hoje grande investimento junto ao esporte no Brasil. Já geramos aqui, imagina, um campeão mundial de mountain bike. Estamos hoje desenvolvendo vários outros atletas, tanto masculinos como femininos, para o nosso desenvolvimento do setor, e o bem que faz para o bolso, a competitividade que é gerada através de todo o nosso segmento. Então é isso, é uma oportunidade de compartilhar. Nós estaremos iniciando uma comunicação hoje através institucional, através da Abraciclo, e também apoiada por todas as nossas associadas, visando o conhecimento de todos os setores do país, ligadas à importância que vemos em dar esse destaque nesse momento para toda a sociedade. É isso, passo a palavra de volta. Marcos. Ok, Ciro, obrigado. Parabéns pelos números aí apresentados e pela brilhante campanha no segmento de bicicleta. Quero dizer para vocês que o segmento de motocicleta também vai fazer uma campanha similar, com o mesmo mote, com a mesma força da comunicação, que foi apresentado para vocês, de forma que a gente possa estar 100% engajado, nesse projeto, tanto bicicleta quanto motocicleta. O superintendente da SUFRAMA, o general Pozzin, tinha se comprometido a estar presente aqui na nossa coletiva, mas infelizmente a movimentação da agenda dele de última hora não permitiu. De qualquer forma, ele fez questão de deixar um pronunciamento gravado e eu vou então deixá-los com essa mensagem dele e logo em seguida retornamos. Até breve. Bom dia, pessoal. Infelizmente não estou podendo estar com vocês aí na manhã de hoje, já que estou aqui em Belém, numa reunião do Conselho Nacional da Amazônia, e com a presença do vice-presidente acabou me limitando bastante aí a agenda. Mas faço questão de conversar com todas as senhoras e senhores, mesmo que por vídeo, passar algumas informações, a minha impressão sobre o setor das duas rodas e o modelo Zona Franca de Manaus, e depois deixar para qualquer pergunta disponível a Ana Maria, que é uma servidora de carreira da SUFRAMA, bastante experiente, é economista do ano do Estado do Amazonas e terá melhores condições que eu, inclusive, para responder as perguntas de vocês. Eu destaco a importância do setor das duas rodas para o modelo Zona Franca, que é um setor que fabrica praticamente todas as motos no nosso país, em torno de 50% das bicicletas. Nesse setor nós temos em torno de 10 mil empregos diretos e 40 mil empregos indiretos. Isso aí é extremamente importante para um modelo que nasceu com a missão de desenvolver a Amazônia e reduzir as diferenças regionais, tá certo? Então o emprego direto é muito importante, a qualidade do emprego é muito importante, a formação profissional dos nossos jovens, dos nossos funcionários é bastante importante, e isso tudo o setor das duas rodas faz. Mas mais do que isso, eu queria aproveitar a oportunidade de, com uma visão mais nacional, mostrar um pouco mais do que é o modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca não é aquele que muitos pensam ainda, que é aquele do comércio antigo até a década de 90, que é onde se comprava coisas mais baratas. Também não é pura e simplesmente uma área de benefício fiscal em benefício das empresas, dos empresários. Ele é muito mais do que isso. Ele tem um legado para deixar para o desenvolvimento da região e ele tem que avançar nessa direção. Eu diria que o modelo Zona Franca, ele em Manaus é um sucesso absoluto. Então nós temos uma sociedade pujante, uma economia vigorosa, superamos a pandemia do coronavírus aqui, graças a uma política do governo federal,
mas também decisões dos empresários de manter os empregos, a coragem dos funcionários de manter os seus trabalhos, e nós vimos que com a adaptação necessária para a segurança durante esse período de pandemia, isso foi muito bem feito, a nossa produção está indo muito bem, ao mesmo tempo em que o comércio se manteve ativo. Agora nós precisamos avançar em outras direções e precisamos que o Brasil conheça o modelo Zona Franca. Então, nós deixamos legados impressionantes. Nós temos a Universidade Estadual do Amazonas, maior universidade multicamp do país, que todos os seus recursos são oriundos do modelo Zona Franca. Ela está presente em 62 municípios do Amazonas, por exemplo. Nós temos a Fundação Matias Maquilini, que toda é gratuita, prioriza os jovens de baixa renda, de famílias de baixa renda, e é uma escola técnico-profissionalizante. Então, as crianças fazem o seu ensino médio e, ao mesmo tempo, o seu ensino técnico, e saem com uma capacidade impressionante, tá certo? E dessa maneira nós vemos outros exemplos ligados ao ensino, diversos exemplos ligados à formação profissional e outras tantas de benefícios que permanecem na nossa sociedade. Então é isso que nós queremos, que cada vez mais o modelo Zona Franca de Manaus ele não fique restrito ao polo industrial de Manaus. Ele preste uma série de outros apoios e avance nos outros setores, porque o modelo Zona Franca, que nasceu em 67, ele nasceu da tríade comércio, indústria e agropecuária. Então nós temos que avançar na diversificação das indústrias, nós temos que avançar na bioeconomia, nós temos que avançar no agronegócio de uma forma sustentável, e nós estamos também buscando colaborar com o turismo. Para isso, a partir do próximo ano, a partir de fevereiro do próximo ano, nós faremos o projeto Zona Franca de Portas Abertas, onde algumas das nossas indústrias vão abrir suas portas para abrir centros de visitação e receber a população. E são 3 os objetivos principais. O primeiro deles é colaborar na atração de turismo. Mas nós também pretendemos despertar vocações dos nossos jovens, levando escolas para dentro das fábricas, incentivando os estudos e despertando vocações. E pretendemos mostrar para a nossa população, tanto de Manaus quanto do Brasil todo, a realidade do modelo Zona Franca de Manaus. Nós temos indústrias comprometidas com o desenvolvimento da região, nós temos indústrias verticalizadas, indústrias que deixam riqueza aqui na região, o que é extremamente importante. O Brasil tem que conhecer a Amazônia e convidamos a todos vocês a virem conosco conhecer a nossa Amazônia e todo o poder e a força do nosso modelo Zona Franca de Manaus. Muito obrigado, e para as perguntas fica a Ana Maria. Muito obrigado ao superintendente da SUFRAMA por esse pronunciamento bem importante, bem interessante. E agora temos a satisfação de ouvir a Ana Souza, coordenadora dos Estudos Econômicos da SUFRAMA, especialista nesses assuntos da Amazônia, que vai conversar um pouquinho com vocês. Por favor, Ana Souza. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa participar desse evento com a Abraciclo. E como muito bem o Dr. Pouzinho já colocou, Duas Rodas ele é aqui para a gente, da Zona Franca de Manaus, um grande termômetro. Ele é um termômetro do ponto de vista de faturamento, mas, acima de tudo, um termômetro do nível de comprometimento das empresas com a Zona Franca de Manaus. Em termos de Zona Franca, a gente sabe que o nosso faturamento, em todos os segmentos, basicamente, eles vão ser fortemente afetados por força da pandemia. Mas o que a gente vê pontualmente nesse ano de 2020 é que, em termos de faturamento global, a gente chega muito perto do faturamento de 2019. Então, algo em torno de 100, 102, até mesmo 104 bilhões. Estou falando da Zona Franca como um todo. No nosso segmento de Duas Rodas, que ele, como eu disse, é um grande termômetro para a gente da Zona Franca de Manaus, como já foi colocado anteriormente, a gente não vai ter o mesmo desempenho do ano de 2019.
mas eu vou fazer minhas as palavras do Dr. Marcos, que é a questão da confiança. Então, a gente esperava um ano extremamente catastrófico e a gente teve, a partir do segundo semestre, uma leve recuperação, o que deu algum fôlego, e a gente conseguiu manter o nível de empregos relativamente ou menos impactado do que o quanto desejávamos. A gente vai ter um fechamento de ano com queda tanto na motocicleta quanto na bicicleta e no faturamento geral de duas rodas, mas não no montante que se imaginou logo ali para março, abril, quando se fechou o comércio, quando se fechou, algumas fábricas fecharam para efeitos de produção, e a gente lá em abril fizemos algumas projeções que imaginávamos exatamente alguma retomada, né? Uma queda menos expressiva já no segundo semestre, e graças a Deus isso se consolidou. As nossas projeções para final de ano estão muito próximo mesmo do que a Abraciclo veio prevendo, então isso dá uma segurança para a gente saber que a gente está no caminho certo. E o que é mais interessante do Duas Rodas aqui é isso que o general Pouzinho colocou, que é o nível de verticalização dentro da Zona Franca de Manaus. O Duas Rodas ele é um segmento modelo, é um segmento expressivo. E quando a gente fala em termômetro do Duas Rodas para a Zona Franca de Manaus, o que a gente observa? Que a gente fala muito dos empregos diretos que o Duas Rodas promove na cidade de Manaus, mas o Duas Rodas ele vai muito mais além do que isso. Se a gente estimar o nível de empregos que gravita em torno do Duas Rodas, nós estamos falando aí em torno de 40 mil empregos que gravitam em torno desse segmento. Então, é uma mão de obra muito expressiva, tá? Então, o Duas Rodas, ele é para a Zona Franca exatamente um termômetro e um modelo de comprometimento com a região. Exemplo disso, o que a gente tem a felicidade de ver essa campanha, né? Faz bem para o Brasil, então faz bem para a Amazônia, faz bem para a sociedade. Então, isso é um exemplo de comprometimento. Outro aspecto muito importante é exatamente isso que foi também colocado anteriormente, em termos de projeção para o ano que vem, é a questão da demanda, vamos dizer assim, aquecida que a gente vem, ou ainda uma demanda reprimida de 2020. A gente espera que 2021, vencido aqueles desafios de reforma tributária, né, que, queira ou não, gera alguma insegurança, mas a gente prevê para 2021 uma recuperação do que a gente perdeu este ano, não que perdeu a níveis de comparação lá em 2008, 2009, ou mesmo ali 2015, 2016. Mas a gente prevê para 2021 uma recuperação do que aconteceu em 2020 agora. E, além disso, a gente acrescenta, já dentro do que foi colocado, que o nosso segmento de duas rodas ele é um modelo de inovação e tecnologia. Exemplo disso é o que vem sendo feito com a questão dos freios, com a questão dos níveis de pintura e soldagem, tá? E isso traz para a gente uma segurança muito grande de que o Duas Rodas ele tende cada vez mais a verticalizar e a gerar mais emprego aqui na nossa Zona Franca de Manaus. Então, finalizo aqui as minhas falas em complemento ao que o doutor Pouzinho disse, e a gente se coloca à disposição aí para eventuais questionamentos. Obrigado, Ana Souza, pela sua apresentação, e realmente vai contribuir muito para as nossas respostas às perguntas que virão na sequência. Então, agora eu passo a palavra a Bruna Quintanilha, da SD Press, que vai encaminhar as perguntas dos jornalistas vindas pelo nosso sistema eletrônico. Por favor. Olá, bom dia. A primeira pergunta ela foi muito comum a vários jornalistas, a Alzira Rodrigues, Caio Berdinazzi, Carlos Prieto,
Rogério Vidueiro, Wilson Tume, eles querem saber de ambos, Marcos Fermanyan e Ciro Gazola, como estão a questão dos insumos e componentes para os dois setores, motocicletas e bicicletas. Quais são os gargalos e se há pressão por custos? Marcos, se você puder iniciar e depois passar a palavra para o Ciro. Assim, perfeito. Obviamente, né, toda a cadeia a cadeia mundial vem sentindo um reflexo do descompasso, né, de fornecimento de insumos. Mas, no caso da motocicleta, obviamente tem alguns problemas, mas são plenamente administráveis. Hoje, na indústria de motocicletas, a maior dificuldade realmente é administrar todos os protocolos ligados à preservação da saúde dos funcionários, e esses protocolos, só para vocês terem uma ideia, não é só dentro da indústria, né? Todos os funcionários seguem para os parques fabris com ônibus fretado. Então, dentro do fretado também precisa seguir os protocolos de segurança, distanciamento, higienização. Então, tudo isso limita o número de funcionários, não só dentro das fábricas, mas até para chegar nas fábricas. Isso, sem dúvida nenhuma, é hoje o principal fator que inibe o avanço mais rápido na nossa produção. Ok. No caso de bicicletas, obrigado pela pergunta a todos. Como eu mencionei durante a minha explicação dos resultados de 2020, planos para 2021, o que nós estamos enfrentando é uma realidade que impacta de forma mais relevante diríamos, 50% da cadeia de insumos que são internacionais, em que hoje, só para dar uma perspectiva, o segmento, a cadeia industrial global de bicicletas, mais de 70% dessa produção global está localizada na China e países do sudoeste asiático. Então existe uma cadeia de escala de componentes que está ligada lá e o abastecimento de todas as outras regiões do mundo, e essa cadeia, diríamos que nós temos hoje um nível de produção que está sendo relevante. Todas as indústrias no Brasil, sejam elas no polo industrial de Manaus, mas em todo o país, estão em pleno atendimento e busca de produção, mas a demanda está acima, e isso que está, esse descompasso então desse abastecimento da cadeia, nós vemos, e principalmente concentrado, eu tenho falado recentemente, em alguns componentes como transmissões, como freios, como selinhos, como as suspensões e pneus também. Essa cadeia, nós vemos que teremos que passar ainda pelo primeiro, provavelmente segundo trimestre de 2021, até que haja uma normalização. Mas, como puderam ver, estamos com uma rampa de recuperação, e o desafio vai ser continuar navegando esse período de transição até a metade do ano que vem. Tá certo. A próxima pergunta é para a Ana Souza, do Rio Arada. Ela quer saber quantos são os empregos diretos, como que é a questão do emprego no setor de duas rodas. Bom, os empregos diretos, a gente tem hoje em torno de 13 mil empregos diretos. Mas a gente não contabiliza só os empregos diretos, a gente contabiliza os empregos indiretos, que foi aquilo que a nossa fala anteriormente, e o que gravita em torno, né, desse emprego direto e indireto. Então, vou dar um exemplo muito simples disso. Uma empresa aqui do nosso distrito industrial, quando ele contrata uma mão de obra, tá? Essa mão de obra, naturalmente, como bem foi colocado anteriormente, você precisa, por exemplo, ter toda uma infraestrutura indireta de fornecimento de alimentação, fornecimento de transporte, fornecimento de estrutura médica e etc, etc. E essa mão de obra que vai gravitando em torno desse segmento de duas rodas, a gente estima hoje algo próximo de 40 mil postos de trabalho. Obrigada, Ana. A próxima pergunta é do Arthur Caldeira para o Marcos, sobre a queda de 7% nos emplacamentos de motos em novembro. Isso tem a ver com a falta de motocicletas nas concessionárias ou se trata de uma diminuição da demanda?
Obrigado pela pergunta, faz todo sentido. Na verdade, em novembro, ele sofreu um reflexo, um dos nossos fabricantes, no mês de outubro, teve que parar a produção por alguns dias para manutenção das máquinas na planta Fabril. E essa produção menor em outubro acabou refletindo na entrega da motocicleta para as concessionárias no mês de novembro. Lembrando, por que tem esse delay de tempo? Porque vocês sabem que do transporte da fábrica até o mercado consumidor, os mercados consumidores, dá em torno de 15 dias na média, né? Dependendo do município, um pouco mais, um pouco menos. Mas o fato é, como as concessionárias já estão com os estoques baixos, né, parada de produção no mês de outubro acabou refletindo na disponibilidade de motocicletas exatamente no mês de novembro. Foi daí que, apesar de menos dias, acabou sofrendo reflexo. Então, tudo isso, na verdade, tá muito, esse desequilíbrio entre oferta e demanda ainda perdura, considerando os níveis atuais de produção e os níveis de estoques nas concessionárias. A próxima pergunta também é para ambos, tá? Ciro e Marcos. A Débora Cardoso, ela pergunta se a importação de peças para motocicletas e bicicletas são oportunidades de negócios para os empreendedores. Se você quiser iniciar, Ciro, e depois passar a palavra para o Marcos. Olha, hoje existe uma base significativa de, como eu disse, nós temos tanto no Brasil uma cadeia de fornecedores que apoia a indústria nacional, indústrias que estão espalhadas pela região, não só algumas baseadas no polo industrial de Manaus, mas por todo o país e principalmente na região sudeste e sul do Brasil. E o compromisso nosso da indústria aqui no Brasil, seja ela no polo industrial, mas por toda a região nacional, tem sido em fortalecer o desenvolvimento dos fornecedores locais. Eu acho que um dos aprendizados dessa pandemia é a importância de continuarmos trabalhando de forma a fortalecer a nossa cadeia local também, que nesse momento já está ajudando a atender às nossas necessidades durante a pandemia. No caso do segmento de bicicletas é um pouco diferente, porque existe no caso de motocicletas, o Marcos vai explicar, uma verticalização muito maior hoje no polo industrial, mas nós estamos trabalhando sobre isso, sobre continuar o desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais aqui no Brasil. Ótimo, Ciro. Muito bem colocado. Na indústria de motocicletas, a gente que já está lá há muitos e muitos anos, instalados no polo industrial de Manaus, não é diferente, né? O nosso foco sempre foi e continua sendo, e vai continuar e continuará sendo, o investimento no desenvolvimento, estimular o desenvolvimento de fornecedores brasileiros, né? Fornecedores locais. A gente sabe que a cadeia de fornecimento está no mundo inteiro interligada, depende de componentes estrangeiros e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, isso nós já aprendemos há muito tempo, né, que no nosso país tem altos e baixos, né, com política econômica instável, sofrendo oscilações, com as características do Brasil, e que por conta disso, né, nós vamos desenvolver fornecedores locais para procurar atenuar essas flutuações. Mais uma pergunta agora do Raimundo Couto para o Marcos. Ele queria saber em qual estágio está o programa que prevê investimentos em novas tecnologias para redução de emissões a partir de 2023. Quer saber se isso segue mantido. Isso está a pleno vapor, né? Obrigado pela pergunta, né? Inclusive, o próximo nível, né, é equivalente ao Euro 5, nós estamos alinhados com o restante do mundo, né? Principalmente os mercados mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e como você mesmo colocou, né, em nenhum momento, mesmo durante esse período de queda vertiginosa que eu mostrei para vocês na minha apresentação, né, de 2011 até 2017, durante esse período, os programas de emissões de poluentes, nenhum deles foi suspenso, muito pelo contrário.
No pior momento da crise, da queda, a gente conseguiu concluir em 2017 o programa 4, que é a segunda fase, equivalente ao Euro 4, ocasião que eles mesmos pularam essa fase lá na Europa, né, por conta da crise europeia, e a gente não, a gente mesmo assim com a queda dos volumes cumpriu, e estamos em curso também de cumprimento da fase 5 prevista para iniciar em 2023. Agora, pessoal, a gente vai fazer a última pergunta. Tem bastante pergunta aqui ainda, a gente vai responder todo mundo posteriormente, tá? Fiquem tranquilos, é só pela questão do tempo mesmo. A próxima pergunta é para o Ciro, da Dora Tupinambá. Ela gostaria de saber como que vai ser a veiculação da campanha de bike que a gente lançou hoje aqui na coletiva. Muito obrigado. Então, sobre a campanha, espero que todos tenham gostado, esse grande objetivo nosso de fortalecer a imagem da Amazônia, a imagem do polo industrial, mas o impacto que tem isso para toda a sociedade local e global. Nós estaremos iniciando hoje, logo na sequência dessa coletiva, um trabalho distribuído em duas grandes frentes, um trabalho institucional via a Abraciclo, a partir das 11 horas de hoje, com o press release, e depois também a comunicação institucional, o apoio também sobre o site Abraciclo, e toda a comunicação que será liderada pela associação, é uma campanha da Abraciclo, e nós teremos em paralelo um trabalho também de apoio das empresas associadas, 4 grupos associados que estarão ativando a mesma campanha em suas mídias sociais, buscando fazer uma comunicação bem ampla para que chegue à nossa cadeia de clientes, de fornecedores, aos nossos consumidores, aos ciclistas de todo o Brasil. Ok, Ciro, obrigado. Como já foi dito aí, certamente há muitas outras questões, né, que nós dois aqui vamos nos esforçar para atendê-los, né, mesmo que ao término da nossa coletiva. Estamos chegando ao fim, né, desse encontro. Mais uma vez queria agradecer a presença de vocês. O fim do ano vem se aproximando, né? Quero desejar um Feliz Natal, um bom ano de 2021 a todos vocês, agradecer o apoio, né, que vocês têm dado incondicionalmente ao segmento de bicicleta, motocicleta. Porém, antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar esse encontro, né, e fazer uma singela homenagem ao José Eduardo. O José Eduardo, para quem não sabe, está conosco há aproximadamente 8 anos, né, na diretoria executiva do nosso segmento, né, apoiando e sempre se empenhando para ser o melhor interlocutor, né, com o mercado, com a imprensa, com a classe política, tanto do segmento de motocicleta como de bicicleta. Eu, particularmente, quero fazer agradecimento aqui em público, né, pelo apoio, pelo comprometimento, pela lealdade que ele vem dando à minha gestão, né, à frente da Abraciclo durante todo esse tempo. Então, antes de encerrar, José Eduardo, a gente está colocar no ar aqui um pequeno vídeo em homenagem pelo tempo que você dedicou pela nossa entidade. Muito obrigado. Pois é. É um prazer ter recebido esse convite da Abraciclo para te fazer essa mensagem aqui hoje. Eu queria, em nome de todos os jornalistas, agradecer a você pelo trabalho à frente da Abraciclo ao longo desses anos. Você trouxe muito para a gente, para o nosso trabalho, você trouxe muito para a área de comunicação. Você é um cara que fez a diferença, uma pessoa do bem, culto, conhecedor de boa música e de história e um jornalista, né, Zé? Com toda a sua experiência de ter trabalhado em outras entidades do setor, você fez muita diferença na área de comunicação. Eu sou testemunha disso, meus projetos, a forma como você me acolheu, e eu sei que muitos dos meus colegas aqui também foram acolhidos por você.
e eu sou testemunha do trabalho realizado. Estou aqui para te agradecer por esses anos todos, estou aqui para te desejar toda a sorte do mundo nessa nova fase da sua vida e dizer que você não ganhou um, mas vários amigos. Tenha certeza disso. Obrigado, Zé. Muito obrigado, né? Eu fico muito feliz e muito emocionado com essa homenagem. E nada melhor do que ser homenageado tendo ao fundo uma música dos Beatles, né? Inesquecível. Muito obrigado a todos. Eu queria também agradecer a vocês pela importante colaboração e relacionamento que eu tive nesses anos todos. E agora, ao encerrar a minha atividade na Abraciclo, no final deste ano, eu também estou encerrando a minha carreira profissional e seguindo para um período de aposentadoria plena. Então, eu fico muito feliz de percorrer uma jornada tão longa, né, de mais de 40 anos, num trabalho que eu procurei dedicar ao máximo e principalmente, ter a oportunidade de conhecer cada vez mais pessoas interessantes, simpáticas e agradáveis. E isso realmente aconteceu e me deixa muito feliz. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado aos colegas jornalistas, e ao Marcos Fermanian, ao Paulo Takeuchi, né, que eu lembro do Paulo quando estava chegando ao Abraciclo, em conversa ainda com a Akiyama. Então eu quero agradecer a todos vocês e deixar um abraço também a todos os associados, tanto do segmento de motocicletas como de bicicletas. Obrigado, gente. Até a próxima.